daquele caso que eu comecei a falar? Oi, professora, boa tarde. Isso. Peraí, eu vou voltar lá. Nossa, acho que eu já passei vários slides. Nesse slide aqui? Peraí que eu não esqueci de apresentar. Nesse slide aqui, pessoal? Sim, isso. Nossa, eu fiquei falando sozinha um tempão, gente. Meu Deus. Karina, que me avisou. Isso. Karina, por favor, me manda mensagem de novo se cair, tá? Mando sim. Que acho que já faz uns 10 minutos, né, que eu tô falando sozinha. Já. Ai, que saco, desculpem, pessoal. Então, eu estava começando a descrever esse caso. Isso. Então, pode falar. Não, isso. É isso mesmo. Então, esse é um caso, né, que ele descreve certinho essa questão até me perdi agora, sobre o erro de conduta, né, quando um paciente descreve dor e o caso não é bem avaliado. Então, o paciente ele chegou com dor, né, no elemento 47, sem muita avaliação foi realizada a endodontia, ele continuou com dor, extraíram o dente 48, o paciente continuou com dor, fizeram aumento de coroa clínica, que a gente, né, começa a soar desespero aí, né? Avaliaram se tinha fratura, começaram a passar dessensibilizante, né? Fizeram um monte de sessão, até chegou a melhorar, mas o paciente voltou a procurar atendimento, né? Agora ele falou que o problema vinha do dente superior. Aí eles avaliaram clinicamente, radiograficamente, não tinha problema nenhum no dente superior, no elemento 17, fizeram a endodontia. Aí o paciente continuou com dor, fizeram a endodontia do 18. Aí o paciente continuou com dor, eles queriam tratar outros 2 dentes que estavam na região. Ou seja, o diagnóstico não tinha sido realizado, né? Será que a causa, a origem dessa dor era dental? É muito estranho uma série de intervenções em elementos que clinicamente não tinham menor problema, né? E o dentista fazendo o tratamento, né? E isso que acaba ocorrendo com o paciente quando o dentista não conduz apropriadamente uma boa anamnese e um bom diagnóstico, né? E aí o que acontece? O paciente, o dentista, começa a se irritar com aquele paciente, porque toda hora é o paciente ligando, o paciente mandando WhatsApp, o paciente voltando, né? E aí o que acontece? O dentista começa a se irritar, achando que é frescura do paciente, né? Obviamente que um dentista mal formado, ele obviamente pode achar que isso é mentira do paciente, né? O que acaba não sendo, né? Então, o paciente, ele vai pular de dentista em dentista e o problema não vai resolver, né? O problema dele, se não chegar num dentista que vai conseguir realizar uma boa anamnese e um diagnóstico correto, né? Não adianta fazer intervenção se não sabe a origem do problema, né? Então, o sucesso para o tratamento de um paciente que tem dor orofacial, né, é o diagnóstico e o tratamento correto. Normalmente, né, a maioria dos casos de pacientes que procuram atendimento odontológico, eles se queixam de dor. Então, vamos dizer assim, o arroz com feijão na clínica, né, no consultório odontológico, é paciente com dor. Dificilmente tem um paciente ou outro que procura por conta de estética, hoje tem aumentado mais, mas por conta de muitos pacientes terem fobia ao tratamento odontológico,
eles acabam evitando consultas de rotina ou consultas preventivas e acabam caindo no dentista quando não tem mais jeito, né? E o compromisso do dentista, quando o dentista se forma e está lá, né, na clínica, é resolver a dor do paciente. E aí, quando existe um erro de diagnóstico, né? Ou seja, o paciente chega, não é feita uma boa anamnese, né? E uma boa investigação, o que acaba acontecendo, como nesse caso típico que eu descrevi para vocês, é a realização de tratamentos desnecessários, iatrogênicos, né? Que só acabam piorando o quadro desse paciente. Ele não tem alívio à condição dolorosa e ele acaba piorando, tendo piora do quadro. Por quê? Porque a persistência da lesão, a hiperatividade dos nociceptivos, né, dos nociceptores, por uma condição inflamatória, infecciosa, ou até mesmo não relacionada à infecção, ela acaba piorando e cronificando o quadro, né? E justamente são esses pacientes que são mais difíceis de tratar e são esses pacientes que procuram atendimento em consultórios de especialistas depois. Primeiro que ele demora para procurar ajuda. Quando ele procura ajuda, se ele cai num dentista que não vai resolver o problema, isso tende a só piorar. Então, o dentista, ele se forma tendo que ter noção de que algumas características de dor são papéis, são informações chaves, né, para o diagnóstico e para, de repente, encaminhar esse paciente e não realizar um tratamento aí no desespero. Então, a dor, ela é resultado de um processamento feito pelo cérebro. Então, a dor é a última etapa, né? E ela é um sinal de que tem algum perigo que está ameaçando a vida desse paciente, que está ameaçando a integridade tecidual desse paciente. Então, e a dor, ela tem muitas características individuais. A gente vai falar um pouquinho sobre isso também mais para frente. Além disso, ela é fundamental para a nossa sobrevivência. Ela é sempre real. Toda vez que um paciente relata que é dor, nunca é invenção, tá? A menos que ele esteja mentindo, né? Sempre que o paciente relata a percepção dolorosa, né? Aquilo é real. Não dá para dizer que o paciente está inventando. Não existe isso. E ela é a percepção de que algo está errado e que necessita de proteção. Então, uma pessoa que não sente dor, nitidamente vai ter características de automutilação, porque ela pode fazer o que ela quiser, ela não vai sentir dor, né? Não precisa fazer anestesia, ela pode ir no dentista fazer tratamento, não vai sentir dor. Né? Uma pessoa que muitas vezes ela vai cair, não vai se machucar. Imagina a gente andando de bicicleta, de patins, podendo cair, né? Podendo bater o corpo inteiro sem ter a dor, porque o que a gente tem medo, né, na vida? A gente tem medo de sentir dor, né? Então, o que nos impede de coisas muito radicais e que dá aquele cuidado de fazer tal coisa, né? É sabendo que aquilo pode cair e o principal daquilo, a principal consequência é a sensação de dor. Então, uma pessoa que não sente dor, ela acaba que desde a infância ela não tem essa educação, né? E isso acaba baixando muitas vezes a expectativa de vida. Aqui, só para ilustrar um relato não muito recente, mas uma mãe que percebeu que estava errado, que alguma coisa estava errado com a criança, né? Um bebê de 7 meses que estava mastigando a língua, provavelmente porque estava coçando as gengivas ali, né? Provavelmente porque em época de erupção, né? Com 6, 7 meses o bebê coça muito, o bebê entra em desespero mesmo nessa fase. E aí o bebê estava resolvendo seu problema, né, com a própria língua, né? A mãe não precisou nem dar um mordedorzinho ali para a criança. Então, o que acontece, né?
É muito ameaçador uma criança que não tenha percepção dolorosa, né? Então, a dor, ela é necessária para a nossa sobrevivência. E muito importante, nesse contexto, a gente lembrar a diferença entre a nocicepção, né? Conceitos de nocicepção e de dor, né? Então, quando a gente está falando em fisiologia da dor, a gente precisa lembrar e saber que não são a mesma coisa. Tá? Então, acho que foi falado muito com vocês no primeiro ano, lá em Biociências 1, na parte de sensibilidade, a diferença, né? Então, a gente falou muito da diferença de sensação e de percepção. Aqui é a mesma coisa, né? Então, quando a gente fala de nocicepção, basicamente ela se equipara ao conceito de sensação que vocês tiveram lá em Biociências 1, que nada mais é, a única diferença é o tipo de célula nervosa que a gente especifica aqui no caso da nocicepção. Então, quando a gente fala de nocicepção, a célula nervosa trata-se de um receptor, né, relacionado a uma célula nociceptiva, né, uma terminação nervosa livre que é responsável por captar informações de dano tecidual, né? Por quê? Porque são células que têm alto limiar de excitabilidade e não é qualquer estímulo de qualquer magnitude que é capaz de ativar essas células, né? Então, somente estímulos nocivos com alta magnitude são capazes de ativar a nocicepção. E aí, uma vez que acontece a nocicepção, essa informação nervosa vai viajar, né, vamos dizer assim, via potenciais de ação, pela comunicação normal de todas as células, até o local do seu processamento no córtex somatosensorial. Sendo que o processamento final recebe influências de uma série de centros, como o sistema límbico, né, relacionado às emoções, sistema nervoso autônomo. Então, toda essa interconexão, né, no sistema nervoso central vão resultar na magnitude da dor. Então, a dor é o processamento final, né? Então, é a percepção final e recebe todas essas influências. E está relacionado a um dano, né? Normalmente. Um dano real, potencial, né? Ou algo semelhante. Então, a dor, né? A Associação Internacional no Estudo da Dor, desde 1979, ela já descrevia, né? Que a dor, ela é uma experiência sensorial, né? O componente sensorial aqui é a nocicepção que a gente está falando, e emocional aqui, falando da influência, né, de diversas estruturas aí na codificação final, desagradável, associada com um dano tecidual real ou potencial, ou descritas na condição desse dano. E aí, em 2018, esse conceito começou a ser revisto, porque em alguns casos, o dano tecidual poderia ser real ou potencial, ou em alguns casos não tinha um dano relacionado, né? Nem real, nem tecidual. Então, eles mudaram, né, esse conceito, né, de dor. Foi revisto e foi publicado agora, esse ano. Então, é bem recente essa informação. Então, o que mudou para aquele conceito descrito lá em 1979 é que é associada com ou parecido com, né? Então, não necessariamente tem um dano real em potencial. Pode ser algo que não seja real nem potencial, porque muitas pessoas têm dor que não tem um dano propriamente dito, né? Que a gente vai discutir um pouco na aula. Então, aquilo que eu falei lá com relação à dor, né? O resultado final desse processamento, né? Ele recebe influência de uma série de fatores. Aqui eu enumero alguns deles, né? Ele está sim relacionado à magnitude do estímulo. Obviamente que uma paulada com uma intensidade grande dói muito mais do que uma topadinha, né? Do que uma batidinha. Obviamente que o estímulo, a magnitude do estímulo influencia sim.
né? Mas tem fatores como raça, emoções, né? A experiência desse indivíduo, lembranças passadas podem influenciar diretamente nessa percepção final e também na habilidade da pessoa de compreender as causas. Então, quando a gente vai falar para uma pessoa que vai colocar um implante dental, né? Ah, o que que é? Ah, é um parafusinho, né? Um dente que vai estar suportado por um parafuso. Tranquilo, né? Pode ser que o paciente, ele não, como ele não tenha o conhecimento daquilo, ele não gera uma expectativa muito grande, né? Agora, quando a gente fala para um dentista, né? Ou o próprio dentista fala que vai colocar o implante, ele já regala um olho, ele sabe que vai ser uma série de brocas que vão perfurar o osso, a gente sabe que manipulação óssea é muito dolorida, então, obviamente que provavelmente a experiência final dolorosa, né, de uma pessoa que sabe o que está acontecendo para aquela que não sabe, tem influência, tem diferença. Então, ela acaba sendo uma experiência final que tem influência de vários fatores, né? Então, aqui eu ilustro, né, um mesmo estímulo, vamos ver, o mesmo corte do dedo ou queimar o dedo em alguma coisa, por exemplo, né, ou de repente um tombo, né, a gente pensar em todas essas pessoas aqui, um atleta de alta performance, uma pessoa aqui que nitidamente tem dor, tá aqui em sofrimento, né, uma pessoa ali normal que pratica atividade física, uma pessoa que pratica, né, práticas aí alternativas, meditação, yoga, né, que pratica atividade física, uma pessoa sedentária, um idoso, são pessoas que vivem em contextos diferentes. Então, provavelmente, né, quando a gente aplicar um estímulo doloroso em todas essas pessoas, a sensação, a percepção final de dor vai mudar, vai ser diferente. Então, isso explica muito a diferença de nocicepção, ou seja, o estímulo nociceptivo em todas essas pessoas tem a mesma magnitude, consegue deflagrar potencial de ação. O potencial de ação é sempre tudo ou nada, é sempre o mesmo. A transmissão sináptica é a mesma nas células, essa informação vai chegar, porém, a influência das experiências de vida, né, as influências raciais, estilo, experiências passadas, vão ter uma série de influências aí que vão mudar no grau de percepção dolorosa de todas essas pessoas, né? Então, considerando que a dor, ela tem uma resposta multifatorial, né? A neurofisiologia do processamento noceptivo e doloroso é complexa, né? A gente tem um grande paradigma biopsicossocial. Então, quando o paciente tem dor, a gente tem que ficar atento, né? Será que vai ser fácil o tratamento desse paciente? Peraí, deixa eu ver se eu dou conta, né? A gente tem que ter uma humildade de avaliar o caso, se a gente quer só ganhar dinheiro, ou se a gente desconhece, né? Esqueceu de fisiologia da dor, né? Ou não, peraí, deixa eu avaliar esse paciente melhor. Além disso, né? Eu gosto sempre de chamar a atenção que quando a gente está falando em dor orofacial, né? Não é aula de mecanismo, né? De diagnóstico, mas é só para a gente acabar ilustrando um pouquinho, né? O que muito acontece quando a gente está falando na região da face, condução via sistema trigeminal, né? As informações são convergentes. Eu não sei se vocês lembram lá de Biociências 1, a diferença de convergência neuronal e de divergência neuronal. Aqui eu tenho uma grande convergência de informações. Então, eu tenho aferências aqui transmitidas ao subnúcleo caudal. Então, aqui o subnúcleo caudal é onde chega a aferência nociceptiva de todas as estruturas profundas, né, como a polpa, ATM, músculo, né, uma série de estruturas profundas, mas também eu também tenho aferência de estruturas superficiais, né? Então, a codificação aqui
pelo núcleo espinhal, aqui mais especificamente para o subnúcleo caudal, é a chegada de informação de um monte de região. Então, se eu tocar aqui e se eu tiver um problema lá na minha ATM, vão todas chegar para o mesmo lugar e essa informação vai para o sistema nervoso central com um único neurônio. E aí, o que acontece, né? Quando a gente tem esse fenômeno de convergência neuronal, a gente tem a característica de difusão dessa informação. A gente não sabe de onde vem essa sensação, né? Então, por isso que quando a gente está falando em dor, né, odontológica de paciente que procura um atendimento odontológico, muitas vezes eu tenho esse caráter de dor difusa, o paciente não sabe de onde é a origem. Então, acontece muitos casos de dor referida. O que é dor referida? A dor, ela é percebida num sítio distante da sua origem. Então, muitas vezes o paciente chega e fala, tá doendo esse dente aqui. Aí você vai ver o dente de baixo, tem uma cárie extensa, enorme, né? Com nítido envolvimento pulpar. E você avalia clinicamente o elemento que ele relata a dor, não tem nada. Radiografa, não tem nada, nem nos vizinhos, né? E aí, quando você vai ver, o paciente tem um problema na arcada oposta, né? O paciente relata dor em elemento maxilar e aí vai ver é dente inferior que está envolvido. Então, o dentista tem que ter bons argumentos para convencer o paciente, porque muitas vezes é aquele paciente topetudo, vai falar, dói aqui. Não, mas como que você vai mexer aqui se dói aqui? Né? Então, como é que eu vou conseguir, né, convencer esse paciente? Com uma boa anamnese, com um bom exame clínico e bases fisiológicas, né, de dor. Você vai falar que muitas vezes existem casos de dor referida e que precisa ser feito o tratamento do foco com problema, né, da origem da dor. E o tratamento da origem da dor vai tirar a dor que está sendo referida, né? Então, isso é muito importante aqui quando a gente fala em sistema trigeminal, tá? Então, a informação nociceptiva via sistema trigeminal sempre vai confundir o diagnóstico, né? Acaba dificultando a vida do dentista. Então, em alguns casos, é óbvio, o paciente sabe, dói, é aquele mesmo, mas em alguns casos não, né? Então, é justificado aqui por essa convergência neuronal principalmente, né? Então, dado toda essa complexidade de percepção dolorosa, né, da complexidade fisiológica, da nocicepção trigeminal, né, muitas vezes o tratamento desse paciente pode necessitar da integração de multiprofissionais, né? Pode ter um paciente que nitidamente tem uma dor que está referindo, né, para dente, mas é um paciente que está com enxaqueca, né, com migrânia, com DTM, né, e aí pode necessitar encaminhamento para um neuro, né, para um oncologista, a gente vai discutir isso, ou por um especialista em DTM dor. Então, ele pode exigir, ele tem essa característica aqui de integração multidisciplinar, né? Então, o dentista, a gente tem que sempre ter a humildade de saber que a gente não dá conta de tudo sozinho, né? Então, normalmente, na odontologia, a gente, obviamente, vai escolher um ramo, né, dentro da odontologia, e muitas vezes a gente pode necessitar aí de tratamento multiprofissional, vamos dizer assim, né, interdisciplinar. Então, entrando no tema propriamente dito, né, falando um pouquinho de onde que de dor propriamente dita, antes da gente falar, eu vou discutir bem rapidamente quais são os tipos de dor, né? Por quê? Porque é muito importante o dentista, quando o paciente chega no consultório odontológico, ele escutar a história da dor do paciente, né? Então, existem vários tipos de dor. E isso é importante para o dentista já saber direcionar o tratamento. Então, a dor, né, ela é classificada em 3 tipos, em dor aguda, dor persistente e dor crônica, né?
A dor aguda, ela é aquela dor de caráter protetor, né, nitidamente envolvendo um dano tecidual. Então, quando a gente está falando aqui de dor aguda, é aquela quando a gente encosta ali na panela quente, não tem nada, não tem lesão, mas aquele estímulo teve uma magnitude tão grande que provocou dor ali na hora, porque queimou, né? Então, ela é aguda, transitória e ela normalmente tende a se autocorrigir quando não tem mais o dano tecidual iminente. Já a dor persistente, ela pode ser protetora, né? Então, normalmente aqui ela é protetora. Aqui, no caso da persistente, ela pode ser protetora porque ela obriga a pessoa a descansar a parte lesionada. Então, por exemplo, a gente está com uma dor aqui porque uma restauração ficou alta, né? Então, a gente acaba mastigando para o outro lado para evitar dano nas estruturas relacionadas. Então, começa a ter envolvimento de articulação, como por exemplo, né? E aí envolve a parte muscular também, então a gente acaba descansando a região afetada e sobrecarregando o lado oposto. Então, isso aí quando a gente não corrige o dano que causou aí uma dor transitória. E a dor crônica, ela já vem uma dor que pode não ser protetora. Então, às vezes, o paciente ele pode desenvolver um quadro de dor crônica, mesmo quando a lesão foi removida, né? Então, existem vários casos, a gente vai falar que isso é muito característico de dor neuropática, né? Quando a gente corrige o problema, né? E mesmo depois de cicatrizar a lesão, o paciente persiste com dor, né? Normalmente isso acontece quando se demora muito para fazer a intervenção, para a remoção, né, do dano tecidual, né, que causou uma dor aguda inicial e que persistiu por um tempo, e isso acabou se cronificando. Então, normalmente, a dor, ela acaba passando por essas etapas, não necessariamente, né, mas normalmente ela tem um círculo aí de seguir essa ordem, e quando o paciente chega num quadro de dor crônica, nem sempre ele tem um dano tecidual que necessite de intervenção, né? Então, nos casos de nevralgias, né? No caso de dor de dente fantasma, por exemplo, eu não tenho um problema, até porque o dente não está mais lá. Mas eu tive algumas alterações relacionadas à transmissão nervosa que continua enviando, disparando potenciais de ação, que tem aquela origem que muitas vezes pode ou não estar mais lá, né? No caso do dente fantasma, continuando a deflagrar potencial de ação e ter a percepção dolorosa. Pessoal, eu tô falando, agora minha conexão não caiu, mas ninguém tá me interrompendo. Alguém tem alguma dúvida? Quer que eu volte em algum slide? Quer que eu faça algum comentário? Como é que tá aí, pessoal? Se vocês quiserem colocar no chat aqui. Ah, eu não vi aqui. Aqui, o Paulo, eu não sei se foi uma pergunta. Peraí. Mas o paciente que não sente dor, pessoal, ele não necessariamente uma infecção interna, mas ele tem uma série de causas que pode, como ele não sente dor, ele não vê o perigo e ele pode morrer. Ele não vai morrer pela ausência de dor propriamente dita, mas a ausência de dor leva ele a realizar coisas que, como ele não sabe do perigo, ele pode se mutilar e facilmente se machucar a ponto de morrer, tá? Alguém quer fazer mais algum comentário? A gente pode continuar com a aula. Karina, vou pedir um favor para você, que eu acabei me perdendo um pouco aí com a queda da conexão e desembestei a falar. Se alguém fizer alguma pergunta no chat, você poderia me avisar, fazendo favor? Sim, eu aviso sim, professora. Obrigada. Se vocês quiserem que eu vá mais devagar, vocês também me falam, tá bom? Tá bom.
Então, são esses os tipos, aí normalmente ele acaba tendo isso acaba sendo normalmente uma evolução dos quadros, né? E chegamos de fato, né, às origens, né? Então, as dores, né, que podem refletir ali nas estruturas dentais, elas podem ter diversas origens, né? Por conta daquela especificidade aí da parte do sistema trigeminal nociceptivo, né? Qualquer origem, né, que a gente vai discutir aqui na aula pode se referir e pode refletir em dor de dente, né? E muitas vezes o dente não tem um problema clínico, né, que necessite de uma intervenção. Então, obviamente, que o dente pode ter uma dor de origem dental, né? Quando a gente está falando aqui de dor intraoral de origem dental, obviamente, uma série que aí muito provavelmente é o grosso do atendimento odontológico, mas tecidos mucogengivais, estruturas intraorais como língua, glândula, né, também podem resultar em dor orofaciais, né, e que reflitam aí para o dente. Dores musculoesqueléticas também, né, que afetam mandíbula, estruturas associadas, eu já vou falar um pouquinho mais em detalhes das dores de cada uma dessas origens, né? E também quando eu tenho dor que se refere para a região orofacial, mas tem origem de outras estruturas, né? Como alterações, problemas intracranianos, neurovasculares, até mesmo extracranianos, e especialmente dor neuropática, ela tem acaba se referindo muito para a região orofacial. Então, quando o paciente tem dor na região orofacial, ele vai procurar o dentista. E nem sempre é o dentista que vai fazer a intervenção para curar essa dor, né? Para tratamento dessa dor, né? Especialmente quando a origem da dor está relacionada a uma condição médica, né? Apesar do paciente chegar lá e falar dói aqui, o dentista tem que ter a base e o conceito para dizer, olha, o problema não é aqui, o problema é outro, né? E fazer um encaminhamento quanto antes desse paciente, sem fazer o tratamento desnecessário dele. Então, eu vou discutir um pouquinho mais de cada uma dessas origens, né? Então, quando a gente está falando intraoral de odontogênica, né? Trauma, fratura, sensibilidade decorrente de cemento, de raiz exposta. Quando eu tenho aqui alterações, problemas nas estruturas de suporte, restaurações profundas, né? Cárie, polpa, né? Quando tá falando de pulpite, abscessos. Então, todas essas alterações aqui nitidamente estão relacionadas ao dente propriamente dito, né? E obviamente vão necessitar de uma intervenção, né? Então, qual que é o problema? O problema é quando eu olho para o elemento dental que tem, né, a queixa e eu não vejo nada disso, né? Esse é o problema, né? Então, normalmente, quando eu tenho um problema visível, uma cárie, uma raiz exposta, né? Uma polpa exposta, uma cárie extensa, uma fratura, uma trinca, né? Muito comum, às vezes, trinca é muito difícil de enxergar. O tratamento tá ali, tranquilo, o dentista sabe o que faz, né? Ali para resolver o problema de origem dental. O problema é quando a dor tá o relato do paciente no elemento e o elemento não tem nada disso, né? Então, mas aí, tá, pode não ser, né? O paciente relata dor intraoral, tem a origem dental, mas ela pode também estar no periodonto, né? De sustentação. Não necessariamente no elemento, mas pode estar no periodonto de sustentação. Então, aí nesse caso, também tá fácil para o dentista tratar, né? Então, um exame clínico, visual aqui, é óbvio, o paciente chega com dor aqui e vai ver, tem uma cárie extensa aqui, primeiro molar aqui. Então, tá fácil, né? Óbvio que é esse dente que dói. É óbvio que é o primeiro molar aí que tá doendo.
aqui o paciente chega com queixa de dor, ele tem um abscesso gigante, né? Então, obviamente, ele tem uma dor de origem aí dental ou das estruturas relacionadas, né? E aí, eu também tenho a possibilidade inversa, né? Quando o paciente tem uma dor, por exemplo, no ouvido, né? E aí ele procura, por exemplo, um otorrino, falando, ó, tô com dor, né? Aqui tá doendo muito o meu ouvido. E aí o otorrino olha e não tem nada, né? E aí fica naquela coisa também prescrevendo. Então também tem o lado médico que também não pode ser negligenciado, porque muitas vezes dores, né, também se referem para outras estruturas, né? Então, e aí o paciente precisa de um exame clínico, né? E o dentista, muitas vezes, um dente que tem esse perfil, essa característica clínica, muitas vezes o paciente não tem dor, né? Então, do mesmo jeito que outras estruturas podem referir para dente, né? Para elemento dental, problema odontológico, problema dental também pode referir para outras estruturas. Aí está o grande desafio, né? Do diagnóstico correto. E aqui, estruturas, ainda falando de estruturas orais que podem originar problemas que resultam em dor, né? Eu posso ter problema relacionado aos tecidos mucogengivais, como gengivite ulcerativa, também ainda está relacionado à estrutura de suporte, pericoronarite, muito comum, né? Estomatites é muito comum, dor intensa nas lesões, herpes, né? Candidose, injúria pós-traumatismo. Então, o paciente relata dor e vai ver que ele bateu a escova de dente ou muitas vezes comeu uma torrada dura e machucou a mucosa. Isso também causa dor, né? Normalmente, essas dores aqui, elas estão nitidamente relacionadas a um aspecto clínico óbvio. Pode também estar associada às glândulas salivares, né? Então, um trauma numa glândula, uma neoplasia, uma infecção ou até um cálculo salivar pode causar dor na glândula propriamente dito. Então, ainda assim, a gente tem as causas aqui intraorais, né? E aí o caso já vai ficando um pouco mais complexo. Algumas dores, as dores musculoesqueléticas, elas estão dentre as causas que o paciente mais procura atendimento com região na face, quando não tem origem odontogênica, né? Então eu tenho aí as causas óbvias relacionadas ao dente, os elementos de suporte, né, que a gente discutiu até agora, mas muitos pacientes que têm dor relacionada às estruturas aqui de movimentação, né, tanto da movimentação mandibular aqui das estruturas mastigatórias e articulação, mas também que acaba sendo na coluna cervical também. Então, normalmente, essas dores musculoesqueléticas, né, têm uma característica profunda, dor profunda, constante, angustiante, podem ter um caráter agudo, né, especialmente quando a gente está falando aí de uma alteração, de um problema pontual que machucou, por exemplo, a musculatura, né, ou uma restauração alta, que dá uma característica aí de aguda, mas normalmente ela tem uma característica de dor crônica. E essa dor, ela pode ser uma dor espontânea ou normalmente ela está relacionada à sua intensificação quando as estruturas musculoesqueléticas aí estão em função. Então, por exemplo, em movimento da mandíbula, né, quando tem oclusão, tudo isso acaba agravando a dor. Então, uma característica dessas dores aqui musculoesqueléticas é esse agravamento, né, da dor em decorrência da atividade
muscular ou atividade da articulação. Então, isso acaba sendo uma característica bem marcante dessas dores. Né? Dentro das dores musculoesqueléticas, as DTMs, a DTM, né, ou as DTMs, né, as disfunções temporomandibulares, é um grande grupo de distúrbios que tem sinais e sintomas muito semelhantes, né? E essa origem, ela pode ser só muscular, só articular, ou as duas, o envolvimento das duas estruturas em conjunto. E aí, os sintomas comuns é dor na face, na região da articulação, o músculo mastigatório. Então, e ela tem essa característica bem importante, né, bem evidente, de dor na região auricular. E muitas vezes isso acaba irradiando. Então, um dentista, ele tem que perceber, né, quando ele pega um paciente que tem ali um quadro clínico de dor, mas na anamnese ele não observa nada, ele tem que se atentar à característica desses sintomas dolorosos para poder direcionar aí um diagnóstico aí para DTM, por exemplo. Tá? Então, é muito característico zumbido no ouvido, né? E até a vertigem, tá? Muito comum um paciente que está em um quadro de cronificação dessas desordens. E muito importante para o dentista, como diagnóstico diferencial, é ele excluir a existência de pulpite, né? Então, ele tem que fazer uma anamnese para ver se não tem alguma outra condição que está resultando nessas características dolorosas aqui, como pulpite, artrite. Então, um paciente que tem artrite, ele pode ter uma DTM, mas secundária à sua artrite, né? Um paciente que tem fibromialgia, então, ou seja, ele já tem essa condição muscular alterada, e aí a musculatura dos músculos da mastigação também acabam sendo afetados, né? Mas não porque eu tenho uma DTM, mas porque eu tenho uma fibromialgia. Né? Pacientes com cefaleia tensional e migrânia também, né, podem ter essas características aqui de dor na face, no ouvido, pode ter essa sensação de zumbido também. Então, sempre tem que eliminar, né, outros diagnósticos aí, para poder concluir. Quando a gente fala de condições médicas relacionadas, né, são muitas que podem, relacionadas às estruturas aí orofaciais, que podem referir ou refletir dor nas estruturas da face, né? Então, por exemplo, neoplasia, neurisma, hemorragias cefálicas aí, intracranianas, elas podem referir para uma dor dental ou para uma dor orofacial, né, relacionada às estruturas. Migrânia, né, como eu falei, da enxaqueca. Outras dores de cabeça aí também, como cefaleia em salva, cefaleia tensional. Tem uma série aí de cefaleias aí que tem a origem neurovascular, né? E que podem estar referindo para região de cabeça, né? Especialmente para face. Também problemas nos olhos, orelhas, né? Garganta, nariz e seio também. É o que eu falei, o inverso, né? O inverso também é verdadeiro. A gente teve uma amiga que ela estava relatando dor insuportável em algum dente superior e pediu para a gente fazer uma radiografia, né? Meu esposo é dentista e a gente estava num final de semana em casa, né? E ela começou a reclamar de dor e pediu para a gente ir até a clínica, né, para o meu marido fazer um raio-x dela, porque ela estava com dor e que ela queria aproveitar que estava aqui, queria tratar aquele dente que estava doendo já fazia um tempo e que tinha certeza que era aquele dente que tinha uma infiltração na restauração, então ela já veio até com o diagnóstico pronto. E a gente fez o raio-x, né, fez os exames aí de diagnóstico, que a gente até vai discutir no ano que vem na disciplina de polpa e periápsia aí, para fechar, né, para diagnóstico em endodontia.
E aí, todos os testes ela respondeu negativamente, né? Além do raio-x mostrar integridade do dente, não tinha cárie, não tinha nenhuma condição periapical relacionada, e ela estava com dor. E aí, conversando, ela soltou que quando ela pulava um pouquinho mais duro, que quando ela foi na academia e fez a corrida, ela falou que doeu o dente. E aí, pronto, né? Na hora, eu falei, quando você abaixa a cabeça, né? Quando você fica com a cabeça para baixo, dói, ela dói. Então, assim, batata, né? Ela tava com uma sinusite e tava achando que tava com dor de dente, né? Então, assim, também tem que tomar cuidado que a gente pode ter algumas alterações aí que não são relacionadas às estruturas orofaciais aí propriamente dita, que refletem, que referem dor para a estrutura, né, de competência do cirurgião dentista. E as dores neuropáticas, né? Então, uma série de dores aí relacionadas às estruturas neurológicas, eu já vou falar, né? Quais são elas, assim, citar alguns casos aqui. Neuralgia do trigêmeo, odontalgia atípica, né? Que é a dor do dente fantasma que eu comentei com vocês. Então, quando o paciente chega ali com dor num dente que não existe mais, né? Peraí, o que vai adiantar? Arrancar o dente do lado? Né? Então vamos fazer a endo dos vizinhos que talvez resolva. Não vai resolver. Né? Por quê? Porque já teve um quadro, uma cronificação, né? E o procedimento odontológico não resolveu, né? Então, peraí, é um alerta, né? Síndrome da ardência bucal, que ela nitidamente está relacionada aí a dor na mucosa oral, né, associada aí com uma hipossalivação, e é uma dor muito intensa na mucosa. A ardência bucal, ela tá muito comum em pacientes que fazem quimioterapia. A herpes zoster e síndrome pós-herpética, neuroma. Então, uma série aí de problemas relacionados às estruturas nervosas podem resultar em dor aí que obviamente um tratamento odontológico não vai resolver, né? Mas cabe o cirurgião dentista identificar que não é da alçada do dentista fazer aquele procedimento. Se não é dele, é fazer um encaminhamento apropriado, né? Então aqui uma dor que muito ocorre, né? Buscando atendimento odontológico, pacientes que têm migrânia orofacial, né? Então a dor, vamos dizer assim, a enxaqueca, a dor de cabeça que tem referência aí para a região orofacial. Então, a dor, ela tem uma intensidade forte, pulsátil, pode acontecer espontaneamente, e o paciente acha que está relacionado a algum dente, né? E aí, há algumas características dessa dor, como outros sintomas associados, como náusea, fotofobia, fonofobia, né? Podem levar o dentista a entender que não se trata de um problema odontogênico, né? E aí, considerando dor de alta intensidade, né? Episódica, que dura alguns dias, retorna, que tem uma frequência, né? Com qualidade pulsátil, opa, peraí. Né? Se fosse um problema de dor de origem dental, né? O paciente tem características próprias, né? De dor quando está relacionado ao elemento dental, né? Dentro de cada origem, dores específicas, né? Agora, quando ele tem uma periodicidade pulsátil, intensidade alta, né? Obviamente que um paciente que tem uma pulpite não vai doer 3 dias, vai ficar uma semana sem doer, depois volta, né? Normalmente ela pode até ser espontânea, como acontece aqui, mas ela nunca está associada a fotofobia, fonofobia, náusea, né? Então, o dentista tem que ficar aí com sinal de alerta, com algumas características. Dores de origem neuropática, né? É um grande desafio também para um especialista em dor orofacial. Por quê? Porque a dor também tem uma alta intensidade, né? E nunca normalmente está relacionado a um estímulo nóxico. Né? Então, por isso que foi revisto
o conceito de dor pela Associação Internacional do Estudo de Dor. Porque, por exemplo, no caso de uma dor neuropática, eu não tenho um dano tecidual real ou potencial. É algo que já aconteceu, que já se curou, né? Que já né, uma associada a uma cura da lesão tecidual, mas a dor continua. Né? Então, é uma das condições mais desafiadoras e complexas, né? A dor normalmente ela é episódica. Esse quadro de dor episódica já chama um pouco a atenção do dentista, porque normalmente quando o paciente tem dor relacionada às estruturas odontológicas, não é uma dor episódica, é uma dor que sempre está associada a algum estímulo, né? É uma dor que sempre dói quando acontece tal coisa, né? Então ela dói quando o paciente deita na cama, é espontânea, mas todos os dias, né, naquele horário, né, com frio, com calor, e não episódico, fica 2 dias, depois de 3 semanas volta, né? Aqui, uma grande característica da dor neuropática, ela tem essa qualidade de dor relacionada, parecida com choque, né? E normalmente todas, né? Normalmente não, as dores de origem neuropática, elas estão relacionadas ao um ou mais componentes do sistema nervoso. Então, aquilo que eu falei, ou sistema nervoso periférico, central ou autônomo. Né? E isso pode ou não ter o envolvimento de elemento dental que acaba confundindo o diagnóstico. Né? E normalmente essa dor, ela acompanha a distribuição anatômica da inervação. Então, especialmente aí no caso da nevralgia do trigêmeo, que é característica aí, ela tem o caminho da inervação sensorial do trigêmeo bem nítida e evidente, né? Então, é muito importante o dentista saber que aquela característica de dor, de fato, não tem relação às estruturas dentais, né? Especialmente quando o paciente tem uma boa saúde, uma boa higiene, né? De uma forma geral aí relacionado à região orofacial, né? As estruturas intraorais, especialmente. E o que causa uma dor neuropática? Então, por exemplo, uma compressão vascular, né, uma neoplasia, que pode fazer uma compressão vascular, uma fratura óssea, que faz o dano nervoso. Então, o dano na estrutura, no neurônio, causa a dor neuropática. E esse dano desse nervo, ele pode ser por um trauma físico, né, decorrente de uma compressão, uma cirurgia ortognática, exodontias, até endodontias podem causar dor de origem neuropática. Infecções, né, no caso da pós-herpética, no caso da herpes zoster, e até distúrbios metabólicos, como as neuralgias diabéticas, né, que não estão relacionados à dor orofacial. Então, o paciente ele pode ter uma neuralgia diabética, referindo para dor nos tecidos, nas regiões, na região orofacial, mas que não tem origem, né, dental, nem das estruturas relacionadas, né? Aí você vai ver na anamnese um paciente que tem diabetes. Então, sempre é preciso fazer toda a exclusão das hipóteses de diagnóstico para não realizar um tratamento. Vejam, tudo é para não fazer um tratamento desnecessário, porque no desespero, um paciente relatando dor, existe uma forte tendência do dentista não buscar a causa real, né? E ficar fazendo tentativa e erro de tratamento, e isso não vai resolver o quadro, só piora. Né? Então, qual que é a tarefa do dentista quando chega um paciente relatando dor orofacial? Né? Primeiro, ele tem que determinar a causa da dor. Né? Ele tem que, e a gente já vai discutir como direcionar muito bem isso. Se ele não determinar a causa, ele não vai conseguir fazer o diagnóstico, muito menos o plano de tratamento. Então, para fazer um plano de tratamento bem feito, né, e correto, precisa saber a causa e precisa fazer o diagnóstico, né? Então, é igual, vou exemplificar para vocês. Eu sei que o problema é no dente, mas se eu não diferenciar se é uma pulpite reversível de uma irreversível, eu não vou fazer o tratamento correto.
né? Então, eu preciso fazer o diagnóstico correto para fazer o tratamento correto. Então, são todas as etapas necessárias para a gente ter um sucesso no tratamento desse paciente e garantir saúde e eliminar dor, ou seja, resolver o problema dele, né? A gente atuar na odontologia fazendo o nosso papel, né? Então, o que a gente precisa para fazer um bom determinar a causa e a queixa e o diagnóstico? Né? Isso tudo é muito falado aí em várias disciplinas, né? Então a gente cansa de falar da anamnese, avaliação clínica, e eu já vou falar um pouquinho mais aqui, que é o tema da nossa aula da dor, mas tem que saber o estado médico, psicológico. O paciente normalmente com dor crônica, ele está num estado psicológico diferente, num grau de catastrofização, né? Então tudo ele catastrofiza, porque a vida dele é a pior do mundo. Então, é um paciente que você tem que ter uma delicadeza maior, né? Fazer um bom exame clínico, não só extra-oral, né? Avaliar a presença de linfonodo infartado, se tem dor em musculatura, se tem som articular, ver se a movimento mandibular tá bem, tá tudo certo. Se ele tem dor referida, né? Então, ele vai avaliar o exame clínico, ele vai fazer um exame clínico intraoral para ver todas as estruturas. O dente, o periodonto, né? Tecido mole, vai fazer testes de diagnóstico de endodontia, né? Teste pulpar, percussão, mordida, vai avaliar a geografia dele, enfim, ver a presença de hábitos parafuncionais. Isso é muito importante, né? Eu tive um paciente, eu lembro de um caso assim que muito me chamou a atenção e que foi um paciente que ele tinha um desgaste muito grande dental, né? Então, obviamente, chega aquele paciente com os dentes tudo no toquinho, você bate o olho e fala, nossa, esse paciente é bruxista, né? Então, se você não tomar cuidado, né, muitas vezes você faz o diagnóstico errado e faz o tratamento errado, né? No fim, na conversa, na avaliação desse paciente, eu verifiquei, né? Eu descobri que era um paciente que roía osso. Ele adorava roer osso de frango. Então, ele, em todas as refeições dele, era um paciente que roía o osso. E assim, eu não sei, nossa, ele devia roer osso de manhã, tarde e noite, porque os dentes dele era tudo muito, né, muito desgastado. Ele tinha um desgaste que já estava ali começando a causar dor nas estruturas musculoesqueléticas, né? E aí, se eu não descobrisse que ele tinha esse hábito aí de roer osso, e ele não parasse esse hábito, eu podia fazer qualquer coisa, que ia quebrar tudo, né? Então, eu tinha que fazer recuperação de dimensão vertical nesse paciente, eu tinha que fazer uma série de restaurações, né? Porque estava chegando em polpa, né? Já estava bem visível ali. E aí, se eu não tivesse feito essa boa anamnese, eu não ia descobrir e ele tinha que parar. E aí foi assim, tirei com a mão, né? Eu fiz toda a recuperação de dimensão vertical desse paciente com restauração direta mesmo e deu certo. Por quê? Porque esse desgaste era resultado de um hábito parafuncional, né? E ele precisava ser removido. E se eu não descobrisse que o desgaste dele era em decorrência desse hábito, eu ia restaurar ele, ia quebrar a restauração, não ia resolver o problema. Então, só uma ilustração aí que parece ser um caso bobo, mas que a gente não tem sucesso se a gente não descobre a causa do problema, né? E aí, focando um pouquinho mais, né, no termo, né, no assunto da aula de hoje, né, quando o paciente chega e fala que ele tem dor, né, já começa a piscar a luz laranja ali, né? Peraí, dor, tá? Então tá bom, você tem dor. Não pode. Você tem que saber como é essa dor, né? Como é que é a característica dessa dor? Porque de acordo com a característica dessa dor, eu vou direcionar o meu diagnóstico, né? Então, o paciente fala que ele tem dor. Ai, quando que dói? Como que dói?
tudo isso vai ajudar aí a chegar no diagnóstico. Então, por exemplo, a intensidade. Eu tenho uma dor muito intensa, pouco intensa. Como é que é o padrão de referência dessa dor? Essa dor irradia, ela vai para onde? Onde que ela dói? Ela tem característica de pulsátil, perfurante, penetrante, né? De cãibra, aguda, lateja, ela é uma dor que arde, né? Que é no caso da síndrome da ardência bucal, é uma dor que arde, não é uma dor pulsátil de pontada, né? É uma dor de ardência, né? Como o próprio nome fala. É uma dor espontânea, né? Qual que é a duração dessa dor? Ela dura enquanto eu tenho um estímulo, ela é em decorrência a um estímulo, né? Ou ela é espontânea? Qual que é a frequência dessa dor, né? Ela flutua, ela dói durante o dia, ela dói durante a noite, ela dói uma vez por mês, 2 vezes por mês, né? Tem fator que agrava ou desencadeia dor. Ai, quando abre a boca dói, quando mastiga dói, quando movimenta dói. Então, sempre que eu tenho fatores agravantes ou desencadeantes relacionados às estruturas, aqui como abertura, mastigação, movimento da musculatura, o morder, um quente, o frio, isso aqui normalmente levam para um diagnóstico de dor de origem odontogênica, né? Então, se o dente dói mais com quente do que o frio, já chama atenção de uma possibilidade aí de uma necrose pulpar. Ah, não, o dente dói com frio. Não, dente que dói com frio é nitidamente que ele ainda tem vitalidade, né? E aí pode ou não ser uma pulpite. Tudo isso vai se adquirindo aí com a experiência, mas isso aqui é muito característico de dor de origem dental, né? Quando o paciente relata uma dor que não está relacionada às estruturas odontológicas, que não está relacionada às funções odontológicas, normalmente já chama um pouquinho de atenção, né? Se o paciente tem dor 2 vezes por mês, mas a mastigação não provoca dor, né? A morder um estímulo local ali, peraí, será que aquela dor que tá doendo ali tem origem dental? Muito provavelmente não, né? Então aí que tá. Fatores que melhoram, redução da atividade, repouso, relaxamento, analgésico, dor ao dormir, calor. Então, ai, tá doendo, dói com calor, quando põe frio melhora, nítido também de uma possibilidade de necrose. Quando eu tenho sintomas associados não relacionados às estruturas, né, à função das estruturas da cavidade oral ali, dos elementos odontológicos, já sinal de alerta ao quadrado. Um paciente ele tem dor que piora com o som, dor que piora com a luz. Obviamente que um problema de uma pulpite, a luz não vai piorar a dor de uma pulpite, né? Chama atenção. Agora o paciente tem entupimento de nariz, lacrimejamento, envolvimento aqui nítido do sistema nervoso parasimpático, né? Na secreção nasal, lacrimejamento está relacionado a essas secreções aí com a ativação parasimpática. Sensação de ardor não é muito característico, né, de dor, como a síndrome da ardência bucal, isso não está relacionado diretamente ao dente. Vertigem, aura, tontura, tudo isso aqui já chama a atenção que não tem relação com as estruturas odontogênicas. Então, é muito importante o dentista fazer uma investigação dessa dor para não fazer coisa errada. O paciente chega e fala, tá doendo aqui. Peraí, como que dói? Quando dói? Tem uma coisa que piora? No movimento, dói no mastigar? Dói com frio? Dói com calor? Então, o dentista tem que fazer essas perguntas aqui para levar aí a um diagnóstico correto, né? Senão, o tratamento não vai ser adequado, né? Então, finalizando, né, o tratamento, né, o sucesso do dentista para tratar um caso de dor orofacial vai depender do diagnóstico, e para fazer um diagnóstico, um tratamento correto, depende de uma investigação, né? Muitas vezes de exames complementares, né?
quando esses sinais de alerta soam ali na anamnese, o dentista não mexer, não começar a fazer endodontia, não começar a extrair dente de coisas que ele julga que não tem problema. Então, quando o dentista bate o olho e vê que não tem um problema odontogênico relacionado, de nada vai adiantar ele fazer uma intervenção, né? Então, isso precisa, apesar de dentro do contexto da aula soar óbvio, né? Dentro da nossa aula aqui, dentro da patologia, não é muito óbvio quando o dentista está lá, né? Na clínica, sendo cobrado para a realização de procedimento, atendendo de 20 em 20 minutos. Então, a nossa função aqui dentro da FOP Unicamp é torná-los dentistas diferentes, que tenham visão diferente. Pode ser que vocês não tenham conhecimentos necessários para tratar esse paciente, mas vocês têm conceitos e bases teóricas para saber que esse caso de paciente não precisa, não necessita de uma intervenção odontológica, né? E aí que está a chave do sucesso, né? Então, muitas vezes você está deixando de ganhar um procedimento, mas está ganhando uma noite de sono, porque esse paciente que se você fizer uma série de procedimentos muitas vezes desnecessários, podendo gerar iatrogenia, né? Você pode até ganhar dinheiro hoje, mas lá na frente você vai ser processado, vai ser um paciente que vai te atormentar, e com razão, né? Então, esse é o nosso, né, o objetivo dentro dessa disciplina, mostrar que o dentista não lida só com dor de dente, que tem um mundo enorme aqui por trás, né, do dente, né, daquela boca cheia de dente. A gente está lidando com uma pessoa, com um ser humano que tem uma série de sistemas funcionando. Existe uma grande complexidade, né, de transmissão nociceptiva aí na região orofacial, e isso dificulta a nossa vida. Então, o dentista, vocês, né, os dentistas aqui da FOP, a gente sempre tenta trazer formação, embasamento para ter a rapidez de adiantar o paciente. Por quê? Porque esse paciente, quanto mais cozinhar sem a conduta apropriada, piora o quadro, né? Então, eu tô na disciplina de fisiologia na pós-graduação. Deixa eu passar aqui rapidinho. Eu vou disponibilizar para vocês, junto com a gravação e com os slides, esses 2 capítulos aqui para leitura complementar, né, da aula. Então, só rapidinho, queria trazer um pouco disso, falando para vocês que a FOP tem um grande diferencial nesse ponto, porque muitas faculdades de odontologia não embasam o aluno sobre mecanismos de dor orofacial, diagnóstico diferencial, não tem essa parte de fisiologia oral e acaba se formando, né? E são esses dentistas que vão para a clínica e desconhecem essas possibilidades, né? Acaba querendo resolver o problema, mas acaba piorando o problema, né? Então, eu tenho, nessa disciplina de pós-graduação, a gente está com alunos aí do Brasil inteiro, pessoal do Sul, Paraná, do Nordeste, de Salvador, da Bahia, Ponta Grossa, Curitiba, Belo Horizonte, né? E a gente tem conversado muito sobre essas aulas, né? Que são aulas de fisiologia oral, que dá a impressão que está deslocado do contexto da disciplina, mas são disciplinas integradas e a gente precisa, porque quando a gente fala em fisiologia geral lá no primeiro ano, dá a impressão que o dentista não precisa saber de fisiologia, né? O dentista, nossa, que desnecessário saber esse tal de potencial de ação, que desnecessário eu saber de osmolaridade, e aí vai cair, né, lá no paciente, no consultório, e aí acaba não tendo informação, né, conceitual para conduzir muitos casos, né? Porque acha que vai se formar e vai arrancar dente, que vai se formar e vai abrir canal, e não é isso.
né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado, né? Em coisas que fogem do normal, né? Então, o paciente chega com uma afta, e aí vocês na anamnese vai falando, não tem a ver com um trauma, e aquilo tá durando 3 semanas, 4 semanas, peraí, tá fugindo do normal de uma afta, né? Então, o dentista precisa, né? Ele tem esse papel de fazer essa intervenção rápida, né? Para que aquilo não piore, né? Muitas vezes pode ser um carcinoma, né? O professor Jacques aí, dentro da disciplina de diagnóstico, vocês tem toda essa parte de formação de lesões. Então, é muito importante vocês terem essa formação para não fazer coisa errada aí se formando, tá? E a fisiologia vai voltar, então vocês vão ter aula de fisiologia de novo comigo no ano que vem, dentro da disciplina Polpa e Periápse, a gente vai falar um pouquinho mais de mecanismo. Depois, nas disciplinas de reabilitação oral do 4º ano, a fisiologia volta a falar. Então, aí, com certeza, vocês vão ver que aquilo que vocês viram lá no 1º ano, com certeza é importante na vida de vocês, tá? Então, esse recado que eu queria deixar aqui dentro dessa aula. Então, apesar de ser uma aula pontual e única, é uma aula que é muito importante aí para a vida de vocês, tá? Pessoal, eu não conversei ainda com o professor, a gente está finalizando a prova, então dentro da prova vai ter questões aí da minha aula. Eu estou à disposição, vou disponibilizar os slides. No primeiro slide tem o meu e-mail, então ficando alguma dúvida, vocês podem entrar em contato comigo, tá? Para esclarecimento de dúvida. Que mais? Acho que é isso, pessoal. Estou aberta aí se alguém quiser fazer algum comentário. Todos quietos, ninguém fala nada. Não tem ninguém aí mais? Karina, cadê você? Foi a única que conversou comigo. Oi, só aqui. Muito obrigada pela aula. Imagina. Foi ótima, muito boa. Agradeço vocês pela atenção. Eu queria desejar um bom fim de semana a todos, tá? E eu estou à disposição para esclarecer